O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Isto na paz do nosso Deus, o Todo-Poderoso, porém, Deus de eterna graça, de infinita misericórdia, misericórdia oferecida a minha família, você, ouvinte, Sara Brasil FM 93.9, Goiânia, capital do nosso não querido estado, Goiás, terra do Pequi, evidentemente, principalmente dos goianos, porém, pessoas vindas de outros estados, de outros países, enfim, do orbe, todos bem-vindos, não? Então aqui, Denilson Carvalho, diretamente aqui do meu estúdio, ao vivo, evidentemente, a minha residência em Séries, Goiás, Jardim Petrópolis, para o Júnior Teles. Muito obrigado, amigo, pelos seus préstimos, pela sua atividade aí, tão profissional, tão amiga, tão competente, tão oportuna, os estúdios da Sara Brasil FM 93.9, Goiânia. Porém, Goiânia, 1980 e parte de 1981, período de 1 ano e 10 meses, Goiânia. Enfim, na época eu trabalhava como fotógrafo, parece-me que eu fui considerado o melhor fotógrafo da capital, não desprezando os demais, faz tempo. Abandonei a profissão, mas ainda fotografo muito bem. Só que Luz para o Mundo, esse programa, evidentemente, já passa de 38 anos no rádio, desde São Paulo, ou então prefixo paulistano M, 1260 kHz, Rádio Mulher, o Horário do Sol. Iniciamos o programa ali na sexta-feira, 13 de novembro, 1987, portanto, já um pouco mais de 38 anos. Então, reiterando que este programa não trata de política. Eu, particularmente, mesmo fora do rádio, sou apolítico, porém, cumpro o meu dever cívico, juntamente com a membresia da minha igreja, sou apenas um membro, claro, há mais de 52 anos, adventista do sétimo dia. Porém, é claro, tenho a minha opinião. Não é preciso ser jornalista para ter opinião sobre os assuntos diários que envolvem o nosso país, Coreia do Norte, China, Venezuela, Nicarágua, coisas assim. Claro, tenho a minha opinião. Aqui eu não expresso a minha opinião, porém, até por ser jornalista, MTB de São Paulo,
55345 bairro SP. Eu fiquei até um tanto emocionado alguma noite dessa semana, quando assistindo o Jornal da Band. Então, ouvi e torno isso aqui o meu editorial, mas tendo algo a ver, ou tudo a ver com a Bíblia. Fosse questão política, não trataria disso. A minha parte é quanto à Bíblia. Fiquei emocionado, porque é recorrente que, especialmente quando você assiste certos podcasts e matérias, enfim, da internet, YouTube, alguém falando, porque observando a corrupção aqui, ali, lá, Brasília, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Isso ocorre muito com quem mora nos Estados Unidos, nos países e tal, Suíça, França, Inglaterra. Eu sinto vergonha de ser brasileiro. Bobagem! Ou vergonha de ser brasileiro? Vergonha de ser brasileiro. Vergonha por ser tarado, estuprador, pedófilo, genocida, feminicida, aí sim, bandido, corrupto, não, desonesto, mentiroso, ladrão, covarde, aí sim, com vergonha de ser brasileiro. Eu nunca tive vergonha por ser jornalista. Claro, eu não exerço a profissão, o meu dote jornalístico aplica no evangelismo, técnicas evangelísticas, jornalísticas no rádio, para abrir e explicar fielmente a Bíblia. Então o crédito do que se seguirá tem a ver com o Eduardo Oineg, Jornal da Band, à noite, TV Bandeirantes. Então, numa noite dessa semana, então o crédito aqui, Eduardo Oineg, TV Bandeirantes. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez. Vem o grande dia, vem o grande dia sem tardar. Quando ímpios e santos apartados hão de ser, estás tu pronto para o dia final. Estás tu pronto, pronto para o dia final. Estás tu pronto para o dia final. Um glorioso dia, um glorioso dia deve ser. Mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estás tu pronto para o dia final? Estás tu pronto, pronto para o dia final? Estás tu pronto para o dia final? Emílcio Carvalho, como assim programa gramatical? Não é um programa bíblico? Exatamente, amigo, também amiga. A Bíblia Sagrada, nisso não estou ensinando alguém, todo mundo aí sabe. A Bíblia Sagrada é gramática, já pelo título que não é encontrado na Bíblia, mas que vale para a Bíblia, o próprio título, Bíblia. Alguém sabe que a palavra Bíblia vem da palavra grega biblos, que significa os livros, daí bibliotecário, que é o coleção de livros, a biblioteca, desculpe, não? Coleção de livros, bibliotecário, coisa da biblioteca. Então, Bíblia, biblioteca, biblos, os livros, literalmente, os livros. Eu não estarei explicando a origem da Bíblia. Primeira palavra da Bíblia, Calma de Mascavai, já começou assim? Primeira palavra encontrada na Bíblia. Gênesis 1, versículo 1, no, porque se diz, no princípio Deus criou e tal. Que porta é isso? No. Que é no? É a união da preposição em língua portuguesa, evidentemente, em, ao artigo definido, masculino, singular, o.
então você une na fala ou na escrita, aí fica no, em o, no, em um, num, em algum, nalgum. Algum dia eu caminhava lá e tal, aconteceu isso e aquilo, não? Quer dizer, aconteceram, né, isso e aquilo, desculpe. Ou aconteceu isso e eu bastante. Até porque isso é hipotético, não aconteceu. Se aconteceu, não era sua conta. Eu resolvo aquilo, não é o lá. Enfim, no, em o, no. Bom, em preposição, o artigo definido. Porque nós temos em nossa língua, né, isso em português, bom, talvez em todas as línguas, não conheço todas, nós temos artigos. Ao artigo definido, exemplo, o. Ao artigo, existe no artigo indefinido, um. E também no feminino, uma. Enfim, não, a. O masculino, a feminino, um. Então, enfim, um masculino, uma feminino. Essa parte já foi. É porque, doravante, vamos vasculhar dicionários, vamos em português, claro, em latim, porque português vem do latim, não é idioma original, vem do latim, é idioma neolatino, língua neolatina. Então, iremos, não muito, mas o bastante, o básico ao latim. Iremos também ao hebraico bíblico, evidentemente, e também ao grego bíblico. Aramaico não será necessário. Hebraico e grego. É que nós estaremos fazendo, não disse ainda, agora sim, alguém está curioso. Isso é o que eu quis e consegui, não? Graças a Deus, que alguém ficasse curioso. O que vai explicar sobre gramática? É sobre a palavra inferno. Esse assunto é fogo ou não? Falar de inferno é fogo ou não? Bom, depende. Qual é o seu conhecimento gramatical, amigo? Também amiga. Qual é o seu grau de estudos? Eu não estou aqui para humilhar, escoaçar a pessoa alguma, denegrir, sim, para ensinar. Só que, tem um dito, quase que em cada programa, em todos, se não todos, quase todos, tem um dito o quê? Eu não sou a única pessoa que conhece a Bíblia a fundo. Eu não tenho certeza, mas é bem provável que eu estou falando a alguém que conhece a Bíblia muito mais do que eu. Se conhece a Bíblia tanto quanto eu, ou um pouco menos do que eu, ou muito mais do que eu apenas, e é honesto, se a pessoa, se é um homem, um teólogo e tal, um líder é honesto, se é mulher honesta, há de concordar comigo no seguinte: se a palavra inferno é substantivo, observe a preposição é hipotética, se, condicional. Se a palavra inferno é substantivo, sim, possa indicar fogo, representar fogo, um local onde há ou poderá haver fogo. Breves exemplos: forno lá, a lenha, o eucalipto, não, da pizzaria, deu fome, que delícia, não? Forno, ali é o fogo. Brasa, geralmente é brasa, né? Brasa vem do fogo. Sem fogo não se produz brasa da linha queimada. Fogo a gás, fogão, a querosene, a gasolina não, que explode, vai todo mundo pelos ares para o cemitério, né? Não é que vai para o cemitério carregado como defunto, lá sepultado, enterrado ou cremado, não? Enfim, então se a palavra inferno é substantivo, possa ter algo a ver com fogo, o local onde haja fogo. Por exemplo, fogo eterno. Já expliquei quando dei aula sobre milênio, lembra-se? Que a expressão fogo eterno na Bíblia é encontrada 3 vezes. Tudo bem. Mateus 18:8, Mateus 25:41, por último, Judas, versículos 7. Calma, temos que acabar de novo. Por último, Judas, versículo 7. Para por aqui contra essa parte, fogo eterno, porque já expliquei isso a fundo. E tais programas que eu fiz na gloriosa Sara Brasil FM 93.9, muitos programas sobre o milênio, 1000 anos, Apocalipse 20, tais programas estão postados permanentemente, estão no meu canal no YouTube. Se inscreva ali, que você vai ter agora, após o programa. Meu canal no YouTube chama-se Apocalipse 666 de Milson Carvalho, ou seja, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. O meu nome é grafado assim, primeiramente vem, não no início de dado, de Milson, M de mão, no final que vem de navio, porque é de mil, pensem, 998, 999, 1000, é assim, de Milson Carvalho. Então meu canal no YouTube, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Tais programas que eu faço, como agora, ao vivo, justamente utilizando meu canal no YouTube, então eu posso, sempre uma breve edição, quando eu termino, depois de 1 hora, mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora, aí fica permanentemente postado no meu canal no YouTube, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Você perde um programa,
ao vivo é emocionante, interessante, mas ao morto não, depois fica ali no YouTube. Então você pode também recomendar a quem sabe até de locais distantes, tem outros países onde a rádio não chega, claro, é só pela internet, não, por rádio, FM não chega, nenhum rádio vai tão longe, mas pela internet vai ao mundo, até o Papa poderá ouvir lá, o Vaticano, Leão XIV, não é estadunidense, Leão XIV, quem sabe, ele está até me ouvindo, não estou sabendo, se alguém sabe, dê-me notícia, ficarei emocionado, maravilha, não? Enfim, a verdade é para todo mundo, até para Papa, Padre, para mim, para você, para o mundo e todo mundo, amigos e inimigos, e assim eu prossigo. Então, se a palavra inferno é substantivo, possa ter a ver com fogo ou indicar local onde haverá fogo. Porém, é agora que a porca vai para o brejo, a vaca, não é isso? Desculpe. Eu morei em fazenda, mas não lembro muito. É agora que a vaca vai para o brejo, que a porca, o leitor, torce o rabo. Como assim? São linguagens grotescas, porém fazem parte do nosso folclore brasileiro, não? Tranquilo. Por que temos que falar? Como assim? Explique. Sim, estou aqui explicando a Bíblia. Começando a explicar a questão do inferno. Significado da palavra inferno. Etimologia, semântica, pronúncia. Se vem do alemão, do hebraico, do grego, do latim, coisa assim, não é? Porém, se a palavra inferno é adjetivo, ai, aí lascou, quer dizer, no bom sentido hiper, mega, ultra positivo, essencialmente, honestamente bíblico. Se a palavra inferno é adjetivo, então não é fogo, não tem ligação com fogo, nada a ver com o local onde haja fogo, como fogo a gás, fogo a lenha e tal, nada a ver com fogo. E é o caso. Eu tenho o melhor dicionário latino-português, editado pelo MEC, Brasília, em 1945, segunda edição. Você deve saber que inferno com terminação NO em português não é tradução, é adaptação alfabética, mas em latim a terminação é NUS, então fica infernos. E ali se diz adjetivo, pronto. Região inferior, adjetivo, região inferior. Não se diz que então região inferior que é adjetivo. Há fogo ou haverá fogo? Não. Inferno, então, do latim infernos, adjetivo. Primeira passagem bíblica sobre o assunto. Por quê? Como assim? Agora sai da gramática e latim entra na Bíblia? Exatamente. É Bíblia, estou aqui ensinando a Bíblia. Eu não pretendo, repito, estar ensinando a todo mundo, mas eu creio que muitas pessoas ficam felizes, maravilhadas, por haver um programa assim, profundo, não mais profundo. Cada programa tem o seu estilo, não? Eu digo que rádio é claro que cede assim, espaço para várias igrejas. Eu não sou igreja, sou apenas membro de uma igreja. Este programa não é da igreja a qual sirva o nosso Deus. Em tal igreja, eu disse há pouco, sou apenas um membro. Então, um programa particular. Talvez eu seja a única pessoa na Sara Brasil FM, como em todo o tempo em São Paulo, por último, Musical FM, depois Unidade FM e tal, as rádios foram vendidas. Talvez eu tenha sido o único, um indivíduo fazendo um programa em rádio, e não uma igreja. A igreja, enfim, maravilha quando é, claro, nada contra, tudo a favor, mas não é o caso. Eu tenho que me virar para fazer o pagamento. Por isso eu devo gratidão eterna aos membros da AMAR, como é anunciado na primeira falada da abertura do programa. Lembra-se? Então, desde 87, eu ofereci pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. A palavra inferno é adjetivo, nada a ver com fogo. Eu não estou dizendo, e eu já expliquei isso a fundo no assunto milênio, lembra-se que Deus não lidará com fogo, queimando o diabo, demônio, ímpios no fogo, como queimou em Sodoma e Gomorra, Admais e Buim, reduzir a cinza total, aquelas 4 cidades ímpias, sem salvação, tempo de Abraão do Ló, no Pirto Aiônio, fogo o eterno, mas reduziu toda a cinza, aquele fogo reduziu toda a cinza e apagou-se, e haverá fogo no juízo final, para a grande queima, liquidação do mal. Já expliquei isso a fundo, então, breve recapitulação de 3 segundos e eu prossigo. Primeira passagem bíblica sobre o assunto, anote. É que isso será a introdução, um tanto mais longo, porque isso é necessário. Agora a Bíblia, primeira passagem bíblica, doravante, não, anote. Salmo 9, 17, 18. Eu ia afirmando, eu não completei, lembrei, agora completo. A palavra inferno é encontrada na Bíblia ao todo. Quer dizer, não a palavra inferno. No caso, quando você pega a Bíblia e chama essa parte aqui, é o Velho Testamento, do Gênesis ao Malaquias. Então, se você tem Bíblia em hebraico, entende um pouco de hebraico como eu, quando não entendo tudo, mas um pouco, dá para o gasto, para que não passe vergonha, muita vergonha, não é? Quer dizer, nem muito nem pouco, vergonha alguma. Então, se você tem a competência para ler hebraico, ou ler em português sobre o hebraico, a Bíblia em hebraico, etc. Então, você sabe que no chamado Velho Testamento,
39 livros, Gênesis a Malaquias. Então, a palavra inferno vem da palavra hebraica Sheol. A palavra hebraica Sheol, não a palavra inferno em português, sim, hebraico Sheol. Alguém fala Seol, aceita. Fazer o quê? Não? Ócio do ofício. A palavra hebraica Sheol existe ao todo, Gênesis e Malaquias, 65 vezes. Por exemplo, Bíblia, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, Sociedade Bíblica do Brasil. Você encontra 31 vezes a tradução para inferno, 31 vezes a tradução para sepultura. Certo ou errado, Deus de Carvalho? Errado! Como veremos no próximo programa, hoje não haverá tempo. Não tenho pressa, a pressa é inimiga da perfeição, da locução e da digestão, atrapalha a digestão, comer apressado. É a necessidade de Coca-Cola, sal de frutas, não é? Necessidade de digestão que não seria necessário comer lentamente, mastigando bem, cada bocado 30 vezes, salivando. Na salivação já começa então nutrição, a digestão, não é isso? Processo digestivo, é nutrição, claro, que quebra ali os aminoácidos, proteínas e tal, enfim, detalhes. Quer dizer, sem tantos detalhes de apoio, e eu prossigo. Então, a primeira passagem bíblica, eu disse há pouco que quando traduzem Sheol para sepultura, está errado. Tem que fazer isso, não perde a salvação, mas está errado. Sheol nada a ver com sepultura, como sua palavra equivalente em grego, Hades, nada a ver com sepultura, como veremos mais a fundo no próximo programa. Eu tenho dito e repito, hoje não haverá tempo. Vou gastando aqui o tempo em Sheol e também em Hades, em Tártaro e Guerrena. Breve ilustração de tais palavras que são traduzidas às vezes erroneamente para inferno, especialmente quando traduzem Guerrena para inferno, no caso sentido de fogo, colocando o Cristo como mentiroso. Mentiroso? Isso, mas ele não foi mentiroso, ele é a verdade, o caminho à vida. Que mente quem traduz erroneamente e prega erroneamente tais assuntos. Estou aqui para esclarecer, e tem que ser assim forte, método jornalístico para chamar a atenção, claro. Não que, então, enfim, a manchete chama a atenção, não é? Então, finalmente, primeira passagem sobre o assunto. A palavra hebraica Sheol, traduzida para, conforme a tradução em português, sepultura e tal. Enfim, Salmo 9, 17 e 18. Já vi dito uma vez, mais uma. Rápido aí, anote. Aula de Bíblia, leve-se a sério. Salmo 9, versículos 17 e 18. Alguém anotou para bem? Então leu. Salmo 9, 17 e 18. Não é a primeira vez que encontramos na Bíblia a palavra Sheol. Não, mas é uma delas. É interessantíssima. Escolhi por detalhes que não preciso explicar. Salmo 9, 17 e 18. Isso é muito profundo. Leio. Os ímpios serão lançados no inferno. Os ímpios, pessoas perdidas, serão lançadas onde? No inferno. Está pensando aí qual é a palavra em hebraico? E todas as nações que se esquecem de Deus. 18. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. Para sempre, das duas palavras em hebraico, leolam. Para sempre, eternamente, perpetuamente, continuamente. Então aqui é um contraste, traça-se um contraste, uma comparação entre o ímpio lançado no inferno e o pobre necessitado, que então não será esquecido para sempre, eternamente. Qual o sentido? O sentido já começa a ser esclarecido pela a etimologia, que vem do latim, e pela sintaxe, análise sintática, gramatical, da palavra latina infernos, e em português inferno, que é adjetivo. O sentido é esquecimento, falta total de memória. Não é memória fraca, perda de memória, o tal do toque, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, não. É esquecimento total, porque o defunto é encontrado no inferno. Pessoas mortas, salvas e perdidas, estão no inferno. Então tem mesmo que falar, inferno é um local? Não. Como veremos na sequência, hoje provavelmente não há tempo para tanto, mas esse é o primeiro programa sobre o assunto. Vários seguirão pela graça, nosso Deus, espero que sim, claro. Conto com suas orações, amigo. Você, católico romano, ore por mim. Você também, senhora ou moça, que serve a Deus conforme a luz que você tem, conforme a verdade que você conhece, na Igreja Católica Romana. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua sinceridade em ler a Bíblia, ler o catecismo e querer entender mais, que é importante não estacionar e progredir, estudando a Bíblia, aqui comigo e outros programas da Sara Brasil, Goiânia, 93.9, não sou o único que ensina a Bíblia, não é isso? Então, aqui se traça um contraste em quem não é esquecido e quem é esquecido, porque já não tem memória. Porque inferno, adjetivo, é esquecimento.
Como veremos na sequência, vai apenas aqui uma pincelada. As sepulturas, isso vale para túmulos, jazigos, covas, sepulcros, em todo o mundo, mesmo em cada cemitério. Depende de cidade pequena, um povoado, ou cidade megalópole como São Paulo, mesmo Goiânia, que não é megalópole, é uma cidade grande. Vai ter nos cemitérios em Goiânia e mais São Paulo, nas megalópolis do mundo, melhor falando, na megalópolis como São Paulo, Nova York, Tóquio, México, coisas assim, enfim, existem em cada cemitério, em cada, milhares de túmulos, jazigos, sepulturas. O cemitério para o pobre, até para o indigente, é cova, é terra. Aí a pessoa de fato é enterrada e também sepultada, evidentemente. Mas quando é aquela gaveta de tijolos, concreto e tal, deposita o caixão ali, já vi muito isso dezenas de vezes, não centenas. Então ali não é enterro, porque não é terra, não é cova, buraco na terra, ali é sepultamento. Em cinza, cremado aí essa cinza, aí já não é enterro, não é? Muito menos sepultamento da cinza, talvez, mas parece que não. Enfim, e eu prossigo. Então, os ímpios serão lançados no inferno, no fogo? Não, porque a palavra inferno, que na Bíblia, traduções certas ou erradas, por enquanto não importa tanto, importa mais para o prosseguimento deste programa, hoje não. Então, na Bíblia, então a palavra inferno, que vem da palavra hebraica Sheol, da palavra grega Hades, da palavra única na Bíblia, Tártaro. Então, quando traduzem corretamente ou erradamente, de qualquer forma, Sheol nada tem a ver com fogo, nada. Hades, nada a ver com fogo. Tártaro, muito menos, nada a ver com fogo. Agora, aqui é conhecimento, sem arrogância, sem presunção, sem prepotência, humildade, que vem no Espírito Santo, porque o pecador, mesmo melhor cristão, naturalmente não é humilde. Mas eu nunca fico orgulhoso, arrogante, presunçoso pelo meu conhecimento. Só louvo a Deus, louvo o nosso Deus por ele. Claro que eu estudo. Deus não ensinou-me A, E, I, O, U, Beabá, Bebé, Bebi, autônomo, fontor, que meu tempo de criança, minha mãe ensinava me cantando assim, Beabá, Bebé, Bebi, autônico, fontor, não é comercial, mas é aqui, lembrando não, meu tempo de criança, comercial das rádios por aqui, Séries, Goiás e Alma e tal, enfim, Deus não nos ensina gramática, conjugação verbal, se for artigo definido, indefinido, para isso temos que nos virar, ler, estudar, conhecer, estudar, examinar, conhece amigo, não é querida amiga? Então, aqui no Salmo 9, versículo 17, a palavra traduzida corretamente, se a tradução tivesse a ver com a palavra fogo, errado, terrível, heresia, porém não. Eu não li no Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no fogo, sim serão, mas não conforme essa passagem, conforme outras, porque na verdade, Deus não lançará o ímpio no fogo, o Apocalipse é claro, Deus lançará fogo sobre o ímpio, fará chover fogo na terra toda, como fez em Sodoma, Gomorra, Admã e Zeboim, choveu do céu fogo e enxofre. Então o fogo que foi lançado em Sodoma, Gomorra, Admã e Zeboim, e assim no final também, o diabo não será lançado no fogo, como ensina no Apocalipse, é simbologia, metáfora, comparação, é um ensinamento parcial, incompleto, que a Bíblia sim, uma passagem aqui é incompleta, a outra completa, outras completam, é assim. Então, Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no Sheol. Em grego, como na Septuaginta, versão no 70, 72, os ímpios serão lançados no Hades, da mesma. Mais uma passagem sobre a palavra hebraica Sheol, são 65 ao todo. Peguei apenas 2 exemplos de cada. No caso de Sheol, a próxima. Eclesiastes 9, versículo 10. Anote, aula de Bíblia. Eclesiastes 9, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. Anotou, amigo, escreveu, amigo, parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Anotou, não é isso? Parabéns, então leu. Salomão, cheio do Espírito Santo, tanto quanto seu pai Davi e outros salvos, pecou, foi perdoado, santificado e salvo. Salomão, viram em Salomão na Nova Jerusalém após a volta do Cristo, porque ele não está lá, mas será levado depois da sua ressurreição com bem-aventurado e santo, salvo, perdoado. Então Eclesiastes 9:10, anotou, parabéns, eu leio. Porque na sepultura, certo ou errado? Errado! Já explicarei, embora brevemente, no outro programa mais profundamente.
Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por que errado? Porque a palavra encontrada em Eclesiastes 9:10, em hebraico, evidentemente original, eu li em português, sepultura, mas em hebraico é Sheol. E o Sheol não é sepultura, não é. Até porque eu ia falando, e agora completarei, milhões, bilhões de sepulturas em todo o mundo, bilhões, se não trilhões. Mas o Sheol já está na Bíblia, como também o Hades, que é Sheol em hebraico, Hades em grego, é um só para toda a humanidade. Meus pais morreram e estão sepultados no cemitério de Sobradinho, Distrito Federal, há muitos anos, morreram salvos, cremos morreram salvos, não pela igreja, por Deus, por Cristo, Salvador. Eles estão no jazigo da família lá. Aquele jazigo não vale para mim, que eu moro aqui em Séries, distante, não importa onde me coloquem, que eu não reclamarei, não é? Não estarei percebendo, morto não percebe coisa alguma. Enfim, mas é claro, será enterrado, sepultado, cremado, eu não vou entrar nesse detalhe, o assunto não é este, quase entro de gaiato aqui, mas desculpe. Enfim, Eclesiastes 9:10, porque no Sheol e não na sepultura, para onde tu vais. Como assim? Por que não sepultura? Porque se fosse sepultura, se Sheol, se Eclesiastes 9:10 não Sheol, se Eclesiastes 9:10 Salomão tivesse falado de sepultura, a palavra que ele rabiscaria seria Kivurá, e não seria Kever. Porque para sepulcro, gênero gramatical masculino, a palavra hebraica é Kever. Para sepultura ou tumba, gênero gramatical feminino, então a palavra é Kivurá. Então masculino, Kever, sepulcro. Feminino, tumba, sepultura, Kivurá. Inclusive, isso aí de gênero gramatical, gênero de ser humano, é um assinte, é um deboche, nossa, tão riquíssima língua portuguesa, que querem mudar, que Deus não permita, desgraçarem assim, deturpar assim, falsificar assim nossa língua. Isso é de linguagem neutra, é coisa do capeta. Linguagem neutra, linguagem não pode ser neutra. Ao homem, então, sente mulher, então, que ele fala, eu sou mulher, e nós vamos respeitar, não é? Mas não queira mudar para menine, e fulane, e beltrane, Deus no livre, não é isso? Oremos por isso, puxa vida. Então, em Eclesiastes 9:10, a palavra é Sheol, não pode ser sepultura, senão a palavra seria Kivurá, e não Sheol. Então, repito, só que provas, noutra ocasião, na sequência, não hoje, não há tempo, não haverá tempo. As sepulturas são bilhões ou trilhões em todo o mundo, covas, sepulcros, tumbas, jazigos e sepulcros e tal. Mas o Sheol, assim como o Hades, é um só para toda a humanidade. Então, fica claro que o Sheol, já fica, quer dizer, claro, parcialmente, em breve mais detalhes, provas irrefutáveis, indesmentíveis, que o Sheol é único para toda a humanidade, que a palavra de fato tem a ver com o adjetivo da palavra infernos, adjetivo, e não local onde o defunto é sepultado ou enterrado. Mas Sheol já foi, 2 exemplos, faltam 63, talvez eu nunca leia, cite as outras passagens, já foi o suficiente sobre Sheol. Agora vamos ao grego, a língua grega. Essa parte bíblica chamada do Novo Testamento, Mateus e Apocalipse, alguém sabe, eu não sou o único, foi escrito no grego antigo, grego popular para a Palestina, Judéia e tal, Jerusalém, judeus, israelitas, grego koiné. Então a palavra é Hades. Um exemplo, anote, Mateus 16, versículo 18. Anote, hora de Bíblia. Mateus 16, versículo 18. Eu já estou visualizando essa passagem aqui na minha Bíblia. Eu coloco um papelzinho marca-página de cada local, facilita. Já encontrei. Quanto a você, então, num papelzinho marcando, é bom que não abra a Bíblia agora, após o programa. Não é proibido, mas você perde as explicações, que procurando a passagem e perde alguma palavra importante, alguma explicação importante, uma sentença, não pode perder, apenas anote e leia depois, ou releia depois. Então, por agora, última chance, anote, Mateus 16, versículo 18, onde leio, palavras do Cristo. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê-me os cavalos. Já que a palavra grega aí, Mateus 16:8, é Hades, traduzir para a palavra inferno, tradução certa ou errada? Certa, certíssima, parabéns, palmas.
para quem traduziu aqui, Mateus 16, 18, a palavra grega Hades, para a palavra latina, inferno, que é adjetivo, perfeitamente. Porque alguém pensa, mas eu aprendi que a palavra inferno, mesmo aqui, é fogo, nada a ver com fogo. Se a palavra aqui fosse fogo, no original, se o Cristo houvesse falado em fogo, a palavra seria pir ou piros, porque em grego bíblico clássico, temos a palavra pir para fogo. Em grego clássico eles já falam ignis, a ignição e tal, do automóvel lá, ignição lá, que é fogo, mas aí já é extra bíblico. Na Bíblia a palavra é pir ou piros, como eu demonstrei quando eu expliquei Sodoma, Gomorra, de Zeboim. Isso. Então a palavra aqui não é pir, nem piros, fogo em grego, e sim Hades, que é inexistência, porque a pessoa morta mesmo salva. O caso aqui tem a ver apenas com pessoas salvas, não pela igreja, pelo Cristo, ele é o Salvador. Aqui ele é a pedra, e não Pedro. Pedro vem da palavra grega Petros, pedregulho para estilingue, funda. E Cristo, aqui o Senhor Jesus Cristo, soube essa pedra, ele mesmo, ele, claro, ele, o advérbio que é desnecessário, retira o mesmo que é desnecessário, ele é a pedra aqui, da palavra grega Petra, rocha inamovível. Aqui já é um ensinamento ao querido católico que aprendeu que Pedro, então a pedra, a igreja nunca foi edificada sobre Pedro. Pedro fala, embora perdoado, foi salvo. A igreja edificada sobre Cristo, fundamento, a rocha e tal. Mas o caso aqui é inferno, que vem da palavra grega Hades, correto, nada a ver com fogo. Fogo, se a palavra grega fosse pir, se fosse piros, então quem aprendeu que inferno aqui é fogo, está errado. Mas há tempo para emendar-se, aprender o correto, sendo humilde cristão e orar mais para aprender por si. Ou aqui, contando com o meu apoio bíblico, sem arrogância alguma, estou aqui para isso, no rádio há mais de 38 anos, explicar a Bíblia a fundo, há mais de 52 anos, desde meus 20 anos de idade, já tenho uns 72, mais de 22 anos, explicando a Bíblia fielmente, graças a Deus e amigos, claro, graças a Deus e amigos. Mais uma passagem sobre a palavra grega Hades, traduzida, às vezes corretamente para inferno, e às vezes fogo. Atos 2, 31, anote, quando é fogo, traduzido para fogo é errado. Atos 2, 31, na verdade eu não conheço quando traduziram Hades para fogo, desculpe, nem Sheol para fogo, mas na interpretação, na aplicação sim. Então o erro é a aplicação e não a tradução em si, desculpe. Prossigo, mais uma passagem sobre Hades, anote. Atos 2, 31, falando aqui sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Anote, a aula de Bíblia profunda, humilde porém profunda, essencialmente bíblica, aula bíblica, anote. Atos 2, versículo 31, que é a confirmação da profecia cumprida na ressurreição do Cristo, lá do Salmo 16, versículos 9 e 10, anote, a aula de Bíblia. Atos 2, versículo 31, já falei muito, alguém anotou, quem anotou está ouvindo, e abençoado também, talvez não tanto, mas é abençoado também. Se não anota, está ouvindo, bem-aventurado o que lê, o que anota, o que ouve, mas principalmente que anota, né, para ler e reler depois, e também ensinar o que está aprendendo. Se é que está aprendendo, espero que muitos, espero que a maioria já saiba, fico até mais feliz se a maioria já sabe. Atos 2, 31, finalmente leio. Prevendo isso, disse da ressurreição do Cristo, que a sua alma não foi abandonada no túmulo. Assim, tudo bem, é túmulo, não vou entrar nessa área agora. Nem a sua carne, ou seja, o seu corpo, sofreu decomposição. Então, o que aprendemos aqui, com base lá no Salmo 16, 9 e 10, que Deus o Pai ressuscitou o seu Filho do sepulcro do Jardim de Maté em Jerusalém, antes que o seu corpo começasse a feder, a pessoa por sentir catinha, fedor, por decomposição. O corpo do Cristo não deveria decompor-se, assim foi, ficou morto por umas 30 horas no máximo, desde a cruz, sepultamento e tal, até a ressurreição, no máximo 30 horas, seu corpo não começou a decompor-se. Então pessoa alguma sentiu catinga? Não fedeu, não começou a se decompor, muito menos entrar em estado de putrefação, e assim eu prossigo. Sim, mas e agora, a palavra aqui, a sua alma não foi deixada no túmulo. Errado, porque a palavra grega traduzida aqui erroneamente para túmulo é Hades. Hades, se fosse túmulo, então seria duas opções em grego na Bíblia, Tafós ou Minémio, mas não é, como veremos na sequência no próximo programa. Hoje não, palavras em hebraico para túmulo e também em grego para túmulo, sepultura, sepulcro, cova e tal. Mais uma passagem,
Assim eu até falei, anote se não notou, que a base dessa profecia, quer dizer, que é a profecia, Atos 2 é o cumprimento da profecia, quando Deus o Pai ressuscitou o Filho Cristo. A base é, anote a profecia, Salmo 16, 9 e 10, não lerei, já citei isso há pouco, Salmo 16, 9 e 10. Agora sobre Tártaro. A palavra grega Tártaro é única em toda a Bíblia. Claro que não poderia estar no Velho Testamento, como dizem essa parte lá do Velho Testamento, porque ali é hebraico e aramaico, são hebraico e aramaico, então em grego mesmo. Anote, 2 Pedro 2, versículo 4, anote, aula de Bíblia profunda, anote, não deixe anotar, leia ou relê depois. 2 Pedro 2, versículo 4, 2 Pedro 2, versículo 4, alguém notou? Levando a sério mais uma aula de Bíblia, e aqui na minha Bíblia eu leio, 2 Pedro 2, 4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram onde? Lá em cima, junto ao trono do Pai Celestial, na frente, não, Jerusalém, no paraíso. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no fogo eterno, será? Não, eu li errado, agora eu lerei corretamente, amém, tentarei. Mas havendo lançado no fogo inferno eterno, será? Não, errado, mas bem, de propósito. Eu não li errado, eu até muito bem, graças a Deus, Deus seja louvado. Pois se Deus não poupou, agora sim, pode confiar, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou seja, em grego no Tártaro, também nada a ver com fogo, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora sim, Satanás, demônios, anjos perdidos na terra, há mais ou menos 100 milênios, é reservado para o juízo. O juízo ocorrerá, esse juízo aqui relatado, como já expliquei, sobre o milênio, final do milênio, quando então Nova Jerusalém descerá para a nossa terra, Deus ressuscitará todo mundo perdido, segunda ressurreição, para o lago de fogo, segunda morte, e então serão queimados, a partir do dia do juízo, final do milênio, por algum tempo, claro. Satanás, o autor do pecado, demônios, coadjuvantes, e todos os ímpios perdidos, então ressuscitados, final do milênio, na segunda ressurreição, para o lago de fogo, mas perdidos, então não haverá mais chance, a chance é em vida, desperdiçou, já era. Então a palavra Tártaro é única. Tártaro significa, tem vários sentidos. Eu não vou entrar na questão da mitologia grega, porque mitologia não vale para a professora bíblica, e também não vale para quem está aprendendo mais e mais da Bíblia, comigo aqui, por que não? Graças a Deus. Mitologia, bobagem, heresia, coisa do capeta. E Bíblia sim, a palavra grega Tártaro aqui tem um sentido de região inferior, que é o adjetivo lá de infernos, adjetivo região inferior. Inferior sim, por quê? Porque onde Satanás e demônios habitavam, quando não eram Satanás e demônios ainda, é Nova Jerusalém, é meu todos os anjos bons, aquelas partes todas lá, serafins, querubins, potentíssimos. Aí o diabo orgulhou-se, sua rebelião contra o Pai Celestial, o trono, nosso Deus, tentaram derrubar o trono, tomar o trono, nosso Deus, para si. Houve batalha entre Miguel, o arcanjo Miguel, que é o membro da Trindade, o Criador e não criado, como ensino, com todo respeito, porém erroneamente, é Simão de Jeová, a minha igreja adventista, nada a ver com isso. Algum dia eu farei aqui um programa específico sobre o arcanjo Miguel, mostrando que era o Filho do nosso Deus, como membro da Trindade, Criador, porque por ele tudo foi criado. Fique para outra ocasião, fique devendo, aguarde. Sempre preparado em cadeira de querido para anotar as passagens que eu cito, leio e explico. E então, Tártaro, o diabo então caiu de posição. Tártaro quer dizer também que era de posição. Por exemplo, um gerente bancário, hipotético, exemplo, um gerente bancário rebaixado, a caixa bancária, o zelador para limpar sujeira do banco, caiu de posição. Todo respeito a quem é zelador, quem é segurança do banco, caixa bancária, tudo é necessário, claro. Gerente não pode ser caixa ao mesmo tempo, não dá certo. Tenta pegar dois coelhos, nenhum pega, não é? Tártaro, queda de posição, queda física e geográfica. O Cristo fala sobre isso. Eu vi Satanás como um raio cair na terra. Ora, cair só para baixo. Eu já vi muitas pessoas caindo, já caiu umas 4, 5 vezes na minha vida, tanto espiritualmente como eu faço corporalmente, já caí. Não machuquei gravemente, mas esfolei uma vez o joelho, talvez um braço, mas não quebrei um dedo, não perdi um fio do cabelo, graças a Deus, não. Ou se eu caísse do 30º andar de um pé lá embaixo, já tudo, até entrar 1 metro de chão abaixo, não é? Já estaria enterrado. Se jogar cimento por cima, né, cimentar ali, estaria enterrado. Deus não livrou, não é? Que eu nunca pensei em praticar suicídio, então não faria isso. Eu não cairia, eu saltaria, não é? Alguém me jogaria, cair, porque eu estaria andando lá na janela, 30º andar do prédio. Mas assim foi com o diabo, muito pior. Foi expulso
da Nova Jerusalém para a terra, que era de posição e física e geográfica também, de lá para cá, porque a Nova Jerusalém, da qual Deus retirou o diabo e demônios colocando na terra, fica no terceiro céu, lá em cima, muito longe, muito alto, que é de posição tátaro, nada a ver com fogo. Agora, eu espero que dê tempo, senão tudo bem. Anote, Mateus 5, 20, dá sim, anote. Não dá porque quero executar um louvor. Apenas anote e lê ou relê depois, porque na aula de Bíblia, então você, meu querido aluno, com humildade, mesmo sendo um pastor ou um teólogo, com humildade, ser meu aluno, por que não? É Bíblia, maravilha, não? O mérito não é meu, da palavra do nosso Deus. Anote, apenas anote, lê ou relê depois, que eu quero executar um louvor incrível para o momento. Anote, Mateus 5, 22, 29 e 30. Mateus 5, 22, 29 e 30. Anote também no mesmo segmento, quanto a palavra hebraica está no grego, mas hebraica está no novo também, mas hebraica, Gehenna, que vem de Gehinom ou Gebenhinom. Próximo programa explicarei isso, hoje não. Anote a próxima, a última. Marcos 9, 43, 47 e 48. Anote, a hora de Bíblia profunda. Marcos 9, 43, 47 e 48. Última chance, anote. Marcos 9, 43, 47 e 48. Por quê? Porque tais passagens do Cristo tem em grego, que na verdade a expressão é original em hebraico, Gehenna, vale da Gehenna. Você lê na Bíblia em hebraico, lá em Crônicas, Reis e tal, vale de Rinom, Gehenna, ou vale do filho de Rinom, Gebenrinom. Explicarei isso oportunamente, talvez próximo programa, depois, no outro, aqui é mais 2 programas, fique atento aí. Então, Gehenna, e a tradução errada, 12 vezes na Bíblia em português, a tradução errada para a palavra inferno, porque é fogo, vale, então é substantivo e não adjetivo. O Cristo nunca falou a favor do fogo do inferno. Isso é contradição gramatical, hebraico, grego, português, grego, latim, português e tal, tudo errado. Fogo haverá, mas nada a ver com, então, a palavra inferno, Gehenna, nada a ver com o inferno. Havia fogo lá naquele vale, onde queimavam dia e noite o lixo da cidade de Jerusalém. Cuidado com o lixo humano, será queimado no juízo final. Cuidado, togado. Entenderes, meu Jesus, quando aceitares sua mão, sentir tuas de imenso bem, conhecendo também. E a vida eterna é essa, que te conheça de só por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, é quem enviaste o Cristo, em João 17, versículos 1 a 13. Conhecer a Jesus é tudo. Tu o vais amar, Feliz manhã te sobrevém, conhecendo também. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.